Um homem teria a capacidade de fazer a materialização de objetos, especialmente materiais preciosos. O seu caso se tornou tão conhecido no mundo que ele foi estudado por grupos de cientistas, e até hoje os fenômenos paranormais produzidos por ele não são explicados. Hoje vamos falar sobre o médium brasileiro Amir Amiden. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like, que você deixe um comentário, pode ser se já conhecia a história, um detalhe que eu acabar não comentando, ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal, o que vai fazer com que o YouTube perceba essa interação e te mostre os próximos vídeos quando eles forem postados. Verifique a possibilidade de nos ajudar se tornando membro no nível perito. O seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipadamente aos vídeos, e existe a ferramenta Valeu Demais, com a qual você pode colaborar com o canal uma única vez. Amir Amiden nasceu em 5 de julho de 1941, filho de um pai sírio e de uma mãe iraniana, que migraram para o Brasil pouco antes do nascimento do Amir. Ele foi criado na fé muçulmana e teve uma infância tranquila e normal, mas quando ele tinha entre 6 e 7 anos, fenômenos físicos começaram a acontecer. Segundo os seus relatos, ele passou a mover objetos com a força da mente, e nos lugares onde ele estava aconteciam fenômenos poltergeist, objetos levitando, metais se entortando e estranhas luzes paranormais voando pelo ambiente. Mas não foi algo controlado por ele, na verdade, era uma coisa espontânea. Com 9 anos, o Amir passou a realizar a materialização de objetos que surgiram em pleno ar. Eles caíam no chão e assustavam a toda a família, que não conseguia entender como isso era possível. Nessa mesma época, o Amir também passou a desmaterializar o seu corpo, se tornando impalpável como um fantasma, e às vezes até invisível. Depois é dito que ele conseguia reverter isso, se tornando físico novamente. Às vezes ele desmaterializava só parte do corpo, o que assustava as pessoas à sua volta, e depois é dito que ele voltava a ficar normal na frente de todos. Ele também levitava, estando semi-desmaterializado, e isso foi julgado como sendo a aparência de um djinn, uma entidade demoníaca da cultura islâmica e muçulmana. O djinn ou djinns são, na verdade, gênios semelhantes aos representados em filmes como Gênios da Lâmpada. Segundo a crença, é uma entidade sobrenatural que vaga entre o mundo angelical e o humano, mas é associado, na maioria das vezes, com algo ruim e rege o destino de uma pessoa ou um lugar. Pelo Amir passar a levitar com o corpo semi-desmaterializado, os pais dele chegaram a pensar que ele estava possuído por um djinn, e por isso o teriam levado imediatamente até um sheik da religião muçulmana, que era integrante da escola mística Sufi. O sheik, após ver os fenômenos produzidos pelo Amir e o analisar, teria percebido que o garoto não estava possuído, mas que na verdade ele era um abdal. Abdal significa aqueles que servem como um substituto parcial para o papel de profetas ou amigos de Deus. Eles são considerados verdadeiramente puros, com uma fé inabalável em Deus, e que servem para liderar e guiar o povo. Por isso são escolhidos para terem alguns dons ou poderes. Esse termo abdal é usado para explicar os fenômenos de metafísica ou misticismo islâmico sunita e xiita. E segundo a crença, existem cerca de 400 pessoas abdal espalhadas pelo mundo. Quando um deles morre, é dito que imediatamente ele é substituído por outra pessoa escolhida pelo próprio Deus Alá, desde que ele tenha todos os critérios necessários. Depois que o sheik afirmou então que o Amir era um abdal, ele passou a receber ensinamentos pelos sufis, que seriam os líderes religiosos, como um santo comparado a um pastor ou um sacerdote, por exemplo. Os sufis foram explicando para ele a origem dos seus poderes e o orientando no seu desenvolvimento mental e espiritual. Aos 10 anos, ele passou a treinar então os seus dons de materialização de objetos e passou a conseguir
conseguir teleportar qualquer objeto que estivesse distante para sua mão. Em uma das experiências mais marcantes, teria sido em uma ocasião em que a sua mãe estava muito triste, chorando de saudades da sua terra natal, a Arábia Saudita, e o Amir ficou muito triste em vê-la daquela maneira. Na sala de casa, então, onde ele morava, tinha uma foto de um oásis cheio de tamarindeiras, e ele se concentrou naquela foto, desmaterializou e teletransportou. Quando ele notou, ele estava em um lugar que ele não conhecia, mas era um local arenoso com várias árvores de tamarindo. De repente, um homem alto e misterioso, vestindo um turbante azul, teria aparecido e dado a ele um tamarindo e algumas folhas. E assim que o Amir segurou, o homem disse para que ele voltasse e levasse aquilo como presente para sua mãe. O Amir então se materializou novamente no meio da sala de casa, assustando todos, estando assustado e com tontura. Mas ele rapidamente se levantou e foi até a sua mãe, que ficou emocionada e aos prantos quando ele lhe entregou os tamarindos, uma fruta nativa da Arábia. Com o passar dos anos, é dito que os poderes do Amir se tornaram conhecidos por toda a comunidade muçulmana. Com o treinamento dos sufis, ele passou até mesmo a realizar curas, colocando as mãos sobre as pessoas doentes, e as pessoas se curaram quase que instantaneamente. Segundo as fontes, ele emitia bioenergia, que era tão poderosa que anulava a dor e cicatrizava qualquer tipo de ferimento. Ele também colocava água dentro de jarros que ele energizava e elas se transformavam em remédios. Lembrando que todos esses fenômenos foram testemunhados por várias pessoas ao longo de vários anos. Ele também desenvolveu a telepatia e a vidência, podendo enxergar coisas que ele descrevia como não visíveis aos olhos humanos comuns. E através disso, ele passou a ter contato com seres estranhos. Segundo Amir, durante a noite, seres se materializavam no seu quarto e conversavam com ele. Eram seres altos, com mais de 2 metros de altura, com faces alongadas que brilhavam com uma luz esverdeada fosforescente, e por isso durante algum tempo ele achou que se tratavam de seres extraterrestres. Mas os seres teriam explicado para ele que eles eram, na verdade, seres interdimensionais, mais evoluídos que os humanos e que pertenciam a uma evolução paralela e não hominídea do nosso planeta, denominado Grupo Magenta, popularmente conhecidos como anjos. Sempre que esses seres o visitavam, eles ensinavam o Amir a controlar e amplificar os seus poderes de teletransporte de objetos, e foi assim que ele teria aprendido a desmaterializar objetos à distância e rematerializá-los onde ele desejava, o que teria deixado todas as pessoas espantadas com o fenômeno. Aos 20 anos, ele começou a exalar perfumes paranormais que apareciam do nada, principalmente nas suas mãos, e exalavam por todo o ambiente, perfumando um cheiro doce por todo o local onde ele passava. Era algo como cânfora, mel, rosas, lírios, alfazema ou eucalipto. Embora o Amir estivesse aprendendo sempre com os sufis, ele tinha uma vida próxima do normal, com aulas escolares, amigos, e tentava ter uma vida comum. Ele completou os estudos com os sufis quando ele tinha por volta dos 22 anos, e aí então ele se mudou para Brasília. Na nova cidade, o Amir conseguiu um emprego comum em um escritório, mas por algum motivo que ele não sabe explicar, a cidade acabou lhe causando um crescimento inexplicável dos seus poderes, o que fez com que ele perdesse o controle sobre alguns eventos, principalmente a materialização de objetos que ocorriam em todos os lugares. Ele contou em uma entrevista que sempre que percebia que a materialização iria ocorrer, ele corria para o banheiro para evitar que as pessoas à sua volta presenciassem esse tipo de evento. Ele materializava flores, frutas, folhas, pedras, e quando acabava, ele saía e voltava para sua mesa de trabalho. Porém, por mais que ele tenha tentado manter-se discreto, logo ele foi reconhecido pela comunidade muçulmana em Brasília, e em pouco tempo as histórias dos seus feitos foram se espalhando, ultrapassando essas fronteiras, e assim vários especialistas ficaram sabendo dos eventos sobrenaturais que ele supostamente produzia. O Amir chegou a receber convites e ofertas então para participar de programas de televisão de várias emissoras famosas, mas ele recusou
recusou todos os convites. Na época, o Amir já era conhecido principalmente porque ele simplesmente fechava sua mão e produzia pedras preciosas, como uma vez que em 1993, durante um jantar, ele fechou e cobriu a mão de uma mulher e se concentrou na mão dela, e quando ela abriu alguns minutos depois, havia uma pedra verde, que mais tarde foi confirmada por um especialista como sendo uma genuína esmeralda. Para uma outra mulher, ele teria pegado a embalagem de manteiga e moldado uma pulseira ao redor do pulso dela com um embrulho, e em menos de 10 minutos o objeto se transformou em uma pulseira de ouro, que mais tarde um joalheiro confirmou como sendo ouro de verdade. Todos esses eventos foram realizados, mais uma vez, na frente de mais de uma pessoa. Os convidados daquele jantar teriam testemunhado também o momento em que óleo perfumado e hóstias de comunhão se materializaram dentro de um cálice de pedra. Um dos convidados era Stanley Krippner, um investigador de fenômenos psíquicos americano, e ele se viu fascinado com aquilo tudo. Além do Amir transmitir também uma paz e tranquilidade, ele era uma pessoa simples e não fazia questão de receber dinheiro e nem atenção pelo que ele praticava. Intrigado, o Stanley convidou o Amir a participar de uma investigação científica de aportes, e ele concordou. Essa investigação ocorreu durante 8 dias, entre 10 e 17 de março de 1994. Foi realizada na Universidade Holística Internacional, dentro do Instituto Cidade da Paz de Brasília, com uma equipe que incluía o psicólogo Pierre Weil, o estudante de psicologia Michael Winker, que era cético com relação a essa história, o psicólogo e antropólogo Roberto Crema, a médica Ruth Kelson e o físico Arbans Lau Arora. Ao longo dos 8 dias, foram realizadas 20 sessões e registrados 97 eventos inexplicáveis, como teletransporte, materialização de pedras, anéis, moedas e medalhões religiosos que simplesmente surgiam na mão do Amir ou surgiam no ar e caíam no chão ao redor dele e da equipe. Uma gota de líquido foi transformada em uma joia transparente em forma de cone e foi confirmada como sendo uma pedra de diamante autêntica. Ele também fez outras pedras como esmeralda, ônix, ágata, ametista e prásio. Ele teletransportou 3 broches que foram identificados como originários de Bali, da Indonésia. Também surgiram flores, óleos com cheiros doces e mandalas que apareceram em guardanapos, portas e paredes. Os estudos comprovaram que quanto maior era o evento paranormal ocorrido, maior era a pressão arterial no Amir, e também foi concluído que ele tinha algo como uma adrenalina que corria após cada evento. Além disso, ele também teria influenciado nas atividades geomagnéticas local após esses eventos anômalos. Nos dias 13 e 15 de março foi quando as leituras foram mais significativas, pois os eventos do Amir ocorreram com mais frequência, chegando a ser produzido um evento inexplicável a cada 13 minutos durante as sessões. E ambos os dias, cada evento produzido pelo Amir foi precedido de trovoadas. Em um determinado momento, foi pedido que ele criasse um objeto paranormal permanente, que seria algo difícil ou impossível de se criar por meios naturais. E lhe foi sugerido um par de anéis perfeitamente ligados um ao outro. Poucos minutos depois, um par de anéis ornamentados e decorados teria saltado da mão dele e caído no chão. Esse objeto foi examinado por um especialista em metais e minerais que não conseguiu encontrar nenhuma solda ou costura nos anéis e não pôde ser explicado como esses anéis estavam perfeitamente ligados. Mas por falta de orçamento, o objeto não foi analisado por outras áreas. Para esclarecer, o Amir era entrevistado todas as vezes antes de iniciar essas sessões por especialistas que procuravam por objetos, e durante várias vezes foi testemunhado os objetos caindo do ar no chão. Toda a pesquisa foi registrada por foto, vídeo e outros instrumentos, porém no final o relatório apontou que não poderiam concluir alguns pontos, pois tinham faltado instrumentos adequados para uma melhor análise, e por isso a equipe gostaria de realizar novas pesquisas. Quando os vídeos foram enviados para
análise, todos ficaram surpresos quando os filmes mostravam só uma linha preta, como se algo tivesse impedido que o Amir fosse gravado. E isso foi considerado também um evento anômalo, já que as câmeras estavam em perfeito funcionamento. Pois se uma ou duas filmagens tivessem apresentado defeitos, seria algo comum, mas todos os vídeos de todos os 8 dias tinham o mesmo problema. Os objetos criados pelo Amir durante o estudo, ele dava para quem estivesse mais próximo do objeto no momento em que ele aparecia. Alguns que eram guardados por Stanley, o pesquisador americano, acabaram sendo roubados por um assaltante, mas outros, doados a outros participantes, foram colocados em um museu na Universidade de Manitoba, no Canadá. No fim da pesquisa, a inconclusão apresentada pelo Stanley, colocando em dúvidas os eventos do Amir, teria gerado animosidade entre eles, e o Amir então pediu para que o Stanley nunca mais escrevesse sobre ele novamente. Os dois ficaram brigados até 2013, quando eles voltaram a se reencontrar e se reconciliaram. Ao longo da sua vida, o Amir fez várias amizades com dezenas de pesquisadores que o procuraram para estudá-lo, como por exemplo Pierre Weil, que teria assistido a diversas materializações e teletransportes de Amir, e ele escreveu um livro chamado Lágrimas de Compaixão. E em 1999, ele fez extensos relatos sobre os poderes do Amir. Embora o Amir tenha sido criado como muçulmano, depois que ele se tornou adulto, ele se tornou eclético em suas inclinações espirituais. Ele teria trabalhado durante anos como secretário de um sindicato por meio período e também ajudava a administrar os negócios de importação e exportação da sua família. Ele nunca teve uma renda relacionada aos seus poderes, ele nunca ganhou dinheiro com isso, embora ele tenha curado várias pessoas e supostamente feito também a materialização de vários objetos. Ele nunca cobrou nada em troca, pois segundo as leis islâmicas, elas são rígidas em relação a assunto de poderes psíquicos. E se o Amir recebesse algum valor pelos seus feitos, ele seria considerado traidor dos ensinamentos do Alcorão. O Amir também afirmou em entrevistas que o seu avô materno já tinha experimentado fenômenos inusitados na sua vida e que em certas ocasiões também foi visitado pelos seres altos de luz verde que chegaram a levá-lo a um outro lugar. Ele também afirmava que ele e o avô eram seres da 4ª dimensão que teriam reencarnado na Terra para poderem ajudar os humanos. Na vida de Amir existem muitos outros eventos paranormais marcantes. Ele foi estudado em várias ocasiões entre 1994 e 2001, mas depois que ele percebeu que os estudos eram relutantes em confirmar os eventos que ele produzia, sempre colocando em dúvida, ele parou de deixar de ser estudado, mas ele continuou a ir em jantares quando era convidado e lá surpreendia até mesmo os céticos, demonstrando seus poderes. Segundo uma das fontes, o Amir teria falecido em 16 de maio de 2022, aos 81 anos, e até hoje é considerado um dos maiores médiums físico brasileiro, conhecido internacionalmente por conta das suas materializações, que mesmo sendo investigadas por especialistas durante anos, nunca pôde ser desmentida e nem provado que ele era um farsante. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.